Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. São 8 horas. As notícias com a Laura Figueiredo e começamos com um sismo de magnitude 4.1 que foi sentido esta madrugada em vários concelhos do norte e centro do país. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o abalo sentiu-se em vários concelhos dos distritos da Guarda, Aveiro, Castelo Branco, Vila Real e também Viseu. O sismo aconteceu pouco depois da 00:30. O epicentro registou-se a cerca de 4 km de Celurico da Beira, o IPMA adianta que o terremoto não causou danos pessoais ou materiais. E avançamos com a greve geral desta quinta-feira, que teve impacto na mobilidade dos portugueses, mas Laura não fez parar o país. É a conclusão de um estudo feito pela Ipsos APM para o Observador. Os dados finais sobre a adesão à greve geral só vão ser conhecidos mais tarde, através do processamento de salários, mas o Observador procurou alterações de consumo que possam ser indicadores da adesão. Ora, de acordo com o estudo, o consumo de eletricidade manteve-se ao nível dos dias anteriores e, tirando algumas exceções, que incluem a empresa Auto Europa, a produção nas principais empresas industriais não parou. No entanto, as deslocações dos portugueses mostraram algum impacto, nomeadamente na redução de tráfego nas autoestradas geridas pela Brisa, ou também nas pontes em Lisboa. Por outro lado, a greve geral de quinta-feira provocou alterações nos padrões de mobilidade de quase 2 milhões de portugueses. Cerca de 500 mil ficou em casa durante a manhã. Os dados mostram que o dia da greve assemelhou-se nesse ponto a um dia de fim de semana ou feriado. Este é um artigo que faz manchete a esta hora no site do Observador, assinado pela editora de política Alexandra Machado e pela grande repórter Ana Suspiro. Na política, José Luís Carneiro aconselha o governo a deixar de estar cheio de si próprio e a ouvir os trabalhadores. O secretário-geral do Partido Socialista considera que o governo deve ter humildade e assume estar disponível para um amplo debate nacional sobre as alterações laborais. É próprio de um governo que, estando cheio de si próprio, não consegue ouvir aquilo que os portugueses, mais de 3 milhões de trabalhadores, lhe transmitiram naquele dia. Querer negar uma realidade objetiva que parou setores vitais, quer da economia pública, quer da economia privada, mostra a altivez, a arrogância, a insensibilidade de um governo a quem eu, volto a dizer, aconselho humildade, simplicidade na forma como se relaciona com os partidos da oposição e também com os representantes dos trabalhadores, porque caso contrário está a ir por mau caminho. José Luís Carneiro, esta sexta-feira à noite, em Maião, secretário-geral do PS aponta que nada fazia crer que o governo fosse tão longe com a disrupção em direitos fundamentais dos trabalhadores no que toca à proposta laboral. E as críticas de Jorge Pinto vão no mesmo sentido. O candidato presidencial aconselha o governo a ouvir os trabalhadores no regresso às negociações sobre o novo pacote laboral. Jorge Pinto reitera que o que está em causa são ataques tremendos aos direitos dos trabalhadores. No dia seguinte à greve geral, o candidato presidencial apoiado pelo LIVRE deixou várias críticas ao Executivo por considerar que tem deixado os trabalhadores de fora das negociações sobre o pacote laboral. Algo muito sério está a acontecer e o que está a acontecer é uma tentativa de revisão da lei laboral com mais de 100 propostas de alteração, sem que, tenha sido apresentado no programa eleitoral de AD e 2, sem que tenha havido um diálogo prévio com os trabalhadores. Isto não pode acontecer. É evidente que as alterações às leis laborais têm de passar por um diálogo. E um diálogo faz-se nos dois sentidos. Não é só falar, é falar e ouvir. E o Governo não tem querido ouvir os trabalhadores e ontem continuou a não querer ouvir os trabalhadores, quando diz o Sr. Ministro Leitão Amar que a adesão à greve foi inexpressiva. Declarações do candidato presidencial apoiado pelo LIVRE à margem de um jantar com apoiantes. Questionado sobre a possibilidade de um acordo, Jorge Pinto responde de forma positiva. Ainda assim, lembra que a UGT foi muito clara quando disse que não exclui uma nova greve geral. Seguimos agora com o debate entre Luís Marques Mendes e Catarina Martins. Ontem à noite, os dois trocaram acusações sobre a independência e a estabilidade. Luís Marques Mendes puxa pelos tempos da geringonça para afirmar que a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda não tem perfil para ser Presidente da República e dá este exemplo. A Catarina Martins não tem melhor coração do que qualquer um de nós, quer evidentemente o melhor para o país, como todos nós queremos. A grande questão que está aqui são os caminhos para lá chegar.
dois dos meus grandes objetivos, porque estão ligados, são o quê? A estabilidade e a ambição. E a esse respeito há uma divergência que eu tenho com a Catarina Martins. A Catarina Martins, em 2022, provocou uma crise política, lançando o país na instabilidade, não aprovando um orçamento do governo de então. Catarina Martins responde, considera que Luís Marques Mendes faria exatamente o mesmo, mas em 2022. Eu registro, por exemplo, que Marques Mendes reconheceu em 2018 como eu cumpri tudo o que acordei e o governo de 2015 e 2019 foi um governo absolutamente estável. Mas registro também que Marques Mendes vem dizer, e eu isso acho irresponsável, que faria o mesmo que Marcelo Rebelo de Sousa fez. E se um Presidente da República deixa que os orçamentos sejam usados pelos governos como uma espécie de moção de censura, conforme lhes dá jeito no calendário eleitoral, nós passamos a vida enredados em taticismos partidários e eleitorais e nunca o Parlamento é obrigado a debater realmente a vida das pessoas e as soluções. No debate desta sexta-feira entre os dois candidatos, a greve geral e a alteração à lei laboral foram outros dos temas mais discutidos. A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda descreve as alterações propostas pelo Governo como um problema para um regime democrático. O que o Governo põe em cima da mesa é uma questão de regime. E é por isso que eu acho que uma Presidente da República deve ser clara sobre o que pensa nestas questões de regime. Porque uma fragilização muito grande de quem vive do seu trabalho é um problema para a economia, é um problema para os direitos de quem trabalha, é um problema até do próprio regime democrático, do sistema democrático, do equilíbrio de poderes. E se nós continuarmos a discutir formas de desvalorizar quem trabalha, em vez de discutirmos formas de qualificar a nossa economia, estamos a fazer o debate errado. Sem querer entrar nessa luta, Luís Marques Mendes sublinha que Catarina Martins está a debater com o candidato à presidência e não com o Governo. Eu não sou o Governo. Se a Catarina Martins quiser debater com o Governo, com certeza, seguramente que vai ter um estúdio de televisão que a convida para esse efeito. Eu estou numa perspectiva de poder ser Presidente da República. Entre nós há uma diferença essencial, com todo o respeito que tenho por si. Ninguém sabe numa eleição quem ganha ou quem perde. Temos que ser humildes a esse respeito. Mas do ponto de vista das probabilidades, não é provável que a Catarina Martins seja eleita Presidente da República e há algum grau de probabilidade de ser eleita. Também a imigração foi discutida e com divergências entre os dois candidatos. O próximo debate é hoje, às 21h na RTP. Frente a frente vão estar o atual líder do Chega, André Ventura, e o candidato apoiado pelo PCP, António Filipe. Na atualidade internacional, o enviado especial norte-americano Steve Witkoff vai reunir este fim de semana com Zelensky e com líderes europeus em Berlim. A informação é avançada pelo Wall Street Journal. De acordo com este jornal, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, o presidente francês Emmanuel Macron e também o chanceler alemão Friedrich Merz vão participar neste encontro. Esta nova ronda negocial acontece numa altura em que os Estados Unidos estão a aumentar a pressão sobre a Ucrânia para chegar a um acordo de paz. Numa altura em que também Donald Trump voltou a sugerir que os Estados Unidos vão avançar com ataques terrestres na Venezuela. Uma afirmação que foi feita durante uma conferência de imprensa na Casa Branca esta sexta-feira. Ainda assim, logo depois, o presidente norte-americano acrescentou que os ataques terrestres não têm de ser necessariamente na Venezuela. Diz Donald Trump que os alvos dos Estados Unidos são as pessoas que levam drogas para o país. Todos os barcos que se viu que foram abatidos salvaram 25 mil vidas norte-americanas. Acabámos com 96% das drogas que vinham por água. E agora vamos começar por terra. Por terra é mais fácil. E vai começar a acontecer. Não vamos deixar que as drogas destruam as nossas famílias. Donald Trump afirma também que a administração norte-americana eliminou o tráfico de drogas a níveis nunca antevistos. Ficamos por aqui no Jornal das 8. Teve edição da Laura Figueiredo, que está de regresso às 8h30.